Missão. É interessante que dos tempos antigos da Bíblia, para iluminar o ambiente, nós tínhamos uma lâmpada que era preenchida aqui com azeite para iluminar o ambiente. E essa iluminação nos traz aquela figura que envolve tanto a nação de Israel como o próprio Messias, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações, aquela ideia de que o povo que estava vivendo em trevas agora foi abençoado pela luz de Deus. Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é muito importante que o povo de Deus, a igreja de Jesus, entenda essa dimensão para fora da igreja. Nós precisamos entender que a missão não é um departamento da igreja, não é uma das funções, uma das atividades ou para onde a gente manda alguns recursos, é o coração da igreja. Nós somos, na verdade, enviados de Jesus para anunciar as boas notícias da salvação e do reino de Deus. Por isso, a comunidade de cristão que não está em missão perdeu a direção, porque esse é o foco daquilo que encontramos na Bíblia. Você observe, por exemplo, não só o que Jesus nos deixou na grande comissão, como também a própria igreja de Atos, como ela é encaminhada. E é tão interessante observar que lá você vê a importância da estratégia no reino de Deus, como o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, trabalha de maneira estratégica e muito bem pensada. E ao mesmo tempo em que nós temos uma estratégia, nós temos a direção do Espírito Santo, porque o Espírito encaminha a igreja na direção da missão, porque afinal de contas, missão, estratégia e o Espírito estão nessa união para atingir aquilo que vem de Deus, a sua orientação. Por isso eu convido você a pensar seriamente, a entender que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu quero antecipadamente celebrar o dia, diante do trono, quando a gente vai ver povo de toda tribo, língua, raça e nação diante do Cordeiro, celebrando a chegada definitiva do reino de Deus. Por isso, povo de Deus, povo que está com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da IBNU, um momento em que nós podemos ouvir uma porção da palavra do Senhor, também ter momentos de louvor, de adoração, colocar diante de Deus os pedidos do nosso coração, ouvirmos uma palavra de gratidão a esse Deus que tem nos abençoado. Por isso, convido você a espalhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece. Chame aí os seus amigos, as pessoas da sua casa, vamos juntos louvar ao Senhor. Confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, mas viver só para mim, ou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar
anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim, por ti. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, sempre te e te servirei. Sempre te amarei, sempre e te servirei pra sempre. Te amarei, Senhor, pra sempre. Eu te amarei, Senhor, pra sempre. Bom, pessoal, nesse momento eu quero convidar vocês a lembrar de ser grato. Nós temos um dia acontecendo, nós temos esse momento que é chamado de presente e quero lembrar você de ser grato. Afinal, nosso Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, lembre-se, seja grato e grato ao nosso Senhor pela vida que Ele nos dá. Valeu! 빛나는 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 Er kleidet sich in mich, das Dunkel hält in mich und flieht sobald spricht, und flieht sobald spricht. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great
Olá, este é o nosso momento de oração e eu gostaria de compartilhar com você um versículo que está lá no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, que diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor, obrigada em primeiro lugar pelo teu amor, pela salvação que temos em Cristo Jesus e obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Queremos colocar diante do Senhor, colocar nas tuas mãos os mais variados pedidos que temos nesse momento. São pedidos relacionados a situações familiares, Senhor, situações com relação à saúde, emprego, provisão financeira, direção, perdão. Senhor, são tantos os motivos e queremos colocar cada um deles nas tuas mãos. E, acima de tudo, Deus, queremos fazer um pedido muito especial. Que o Senhor sonde, conheça os nossos corações. Veja, Senhor, se dentro de nós ali há algum caminho que não é aquele que o Senhor tem para nós. E guia-nos segundo a Tua vontade e a Sua direção. Senhor, que os nossos corações sejam totalmente voltados para o Senhor, para agradá-lo e para honrá-lo com as nossas vidas. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Deus seja louvado quando temos mais uma oportunidade de refletir e aprender sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre algo muito valioso e importante, cujo tema é: a bênção final será oriental? Uau! Mas o que é isso, Saião? Que mensagem é essa? O que é que vamos aprender da Escritura? Eu vou ler o texto de Romanos, capítulo 10, começando aí a ver a partir do versículo de número 14. A Bíblia diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Meus queridos, esse texto de Romanos é um texto muito importante no entendimento não só do Evangelho, mas no entendimento daquilo que envolve aquilo que Deus constrói na história da redenção e também como essa redenção alcança os povos. E um dos grandes dilemas que nós temos é exatamente o que Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, essa carta que é escrita muito certamente aí na virada do ano 56 para o ano 57, quando Paulo envia essa mensagem especial de entendimento, o melhor resumo assim da doutrina cristã primitiva para a igreja de Roma. O detalhe é que essa igreja ela é formada de judeus e de não-judeus, que são os gentios que seguem a Jesus. E a grande discussão é como é que a gente entende o que está acontecendo no Evangelho, no Reino de Deus, já que agora muitas pessoas do povo de Israel não têm reconhecido o Messias Jesus, e como é que a gente entende o fato de que Deus vai agir conforme as suas promessas, as suas alianças nesse cenário. Então Paulo começa a explicar, e é muito interessante ver tudo que aparece em Romanos do capítulo 9 até o capítulo 11, quando ele vai explicar muito a respeito de como é que esse cenário se dá por causa da ação soberana de Deus na história, que nós vemos isso a partir do capítulo 9. E no capítulo 10 ele vai mostrar aquilo que é um desafio histórico para Israel e também para todo mundo que entra em contato com a palavra de Deus. Ele diz, quantas vezes na história Deus agiu de maneira favorável, mostrando seu convite de arrependimento, de mudança de vida, de retorno a Ele, e que isso foi rejeitado. E agora essa realidade se torna mais expressiva quando a maioria do povo não consegue entender e reconhecer
o Messias Jesus. Então, nesse momento, há uma transição que aparentemente parece uma coisa assim meio derrotada do plano divino, mas que vai se desdobrar de uma maneira muito especial, mostrando que outras pessoas de outros povos, como aparece começando já nos evangelhos, começam a ouvir esse evangelho, apesar de muita gente, inclusive religiosa do povo de Israel, a princípio não ouvir. Então Paulo vai dizer, né? E é interessante que ele diz assim, começando assim um pouquinho antes do verso 14, ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Deus não vai fazer distinção entre as pessoas no que diz respeito à salvação, que ela é estendida a judeus e gentios, e que por isso é tão importante pregar, anunciar a missão de anúncio do Evangelho. Por isso vem essa frase, né, que como são belos os pés dos que anunciam boas novas, uma frase tirada lá do profeta Isaías, que aparece aqui. E aí ele então vai explicar que essa mensagem pregada e a mensagem que desemboca nessa palavra de Cristo, ele diz, olha, o que aconteceu com a maioria dos israelitas não está fora da percepção do que o próprio Deus tinha apresentado. Ele diz no verso 16, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Isso significa que muitos deles aceitaram. A igreja primitiva, inicialmente, ela era totalmente judaica. Depois foi se abrindo um caminho para os não-judeus, os gentios, que se tornam majoritários na igreja. E aí o que aconteceu? Alguma coisa fora do que Deus poderia imaginar? Será que Israel não entendeu? Então ele cita uma referência de Deuteronômio dizendo que Moisés disse que eles iriam ter ciúmes de quem nem era povo, de um povo sem entendimento. E é curioso, assim como Deus começou a história da redenção a partir de uma família como a de Abraão, que também não tinha entendimento de Deus, conforme Josué 24, verso 2, e ele construiu essa história que desemboca num anúncio para todas as nações, surgiu algo interessante. Aqueles que estavam muito supridos e que tinham muita razão para apresentar aí todos os motivos para receber a mensagem do Evangelho, acabaram não fazendo isso. E, de repente, aí vem a palavra forte do verso 20, que Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. O que está mostrando o que está acontecendo, e uma citação que vem de Isaías 65, e falando dessa atitude predominante no contexto israelita de não escutar a mensagem de Deus adequadamente. É interessante que, ao dizer isso, a gente pode olhar, por exemplo, um texto paralelo que aparece em Mateus 8, que tem a ver com esse tema, quando nós estamos ali em Cafarnaum, né, que é o posto alfandegário na Galileia, quando nós temos ali a presença romana, um centurião vai procurar a ajuda de Jesus e diz que o seu servo está em casa paralítico. E Jesus diz que vai curá-lo. O centurião diz, olha, eu nem mereço receber o Senhor debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra, meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. E aí ele explica o que ele ordena, acontece, e ele diz para Jesus isso. Jesus se admira da fé do centurião e diz que nunca viu fé assim em Israel. E aí vem um texto interessantíssimo no verso 11, dizendo o seguinte: eu digo que muitos virão do
Oriente e do Ocidente e se sentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, falando desses líderes e dessa geração que fecha o coração para a mensagem. E Jesus diz ao centurião romano, né, como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado. É muito importante a gente olhar e prestar atenção no que acontece aqui, porque o conhecimento do Deus único, a mensagem da redenção, nesse momento da história é reconhecidamente restrita aí ao povo de Israel que recebe essa revelação. E aí, nesse período, povos em volta de Israel começam a se interessar, por isso os judeus, nesse período do primeiro século, já tinham muitos que eram simpáticos à tradição judaica, que eram chamados aí os famosos, vamos assim dizer, tementes a Deus. E alguns até que se convertiam ao judaísmo, né, que eram os conhecidos prosélitos. Então, aquilo que era uma expressão de fé bastante particular, ela se desenvolve de uma maneira cada vez mais universal. E quando isso acontece e chega à pessoa bendita de Jesus, o Messias, que vem trazer a salvação e expandir isso para as nações, aí nós vamos ver esse fenômeno curioso. Assim como no passado Israel é formado, tirado do meio das nações que não conhecem a Deus e vivem num mundo religioso muito confuso, agora esse povo, mesmo com as suas falhas, a sua fragilidade, vai dar espaço para uma expansão dessa mensagem para o reino de Deus, para todas as nações. E essa realidade, ela vem com esse tom importante de que a comunidade do povo de Deus, a Igreja de Cristo, tem na sua dimensão mais nítida a prioridade da missão. Então eles deveriam proclamar. Por isso, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, a mensagem de resgate, de perdão, de redenção, de salvação. E aí a surpresa do texto é o seguinte, né? Como é que primeiro um povo tão pequeno e simples vai receber essa mensagem e trazê-la através da história? E ao mesmo tempo agora esse povo se fecha na sua maioria e as nações começam a ouvir essa mensagem, e aí a gente vê no capítulo 11 um desfecho muito interessante, quando Paulo vai dizer claramente, olha, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele diz, de jeito nenhum. Porque a verdade é que aquilo que envolve promessa e palavra divina em relação a Israel, enquanto Israel, vai permanecer. Porque se Deus prometeu, seus dons são absolutamente firmes e, portanto, nós vamos ter essa figura de uma oliveira que começa com esse Israel, vamos assim dizer, físico, e com a entrada dos gentios, que são os ramos enxertados, até formar essa árvore toda, quando vemos judeus e gentios no reino de Deus, e isso numa amplitude final da redenção que vai atingir todas as nações. Mas qual que é a questão prática? Que o texto, quando fala sobre isso, não fala só para esclarecer a história da redenção, não fala só para dizer para esses romanos que são uma comunidade de gentios e judeus para ver o que aconteceu na história e como é que Deus mantém as suas promessas e certamente cumprirá as futuras. Este texto é um chamado para a proclamação do Evangelho. Tanto é que o Romanos 10:9 tem um texto muito famoso, né, que diz que nós com o coração cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca fazemos essa confissão a respeito da salvação. E ele faz essa menção desse grande desafio missiológico da Igreja de Cristo. E aí, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo para essa Igreja de Roma,
para as igrejas, que nesse momento nós estamos aqui já no contexto do desfecho da terceira viagem missionária de Paulo. Nós já temos várias igrejas gentílicas que foram plantadas, o evangelho crescendo. E aí nós vamos ver algo interessante, que no começo, no primeiro século e na sequência, no segundo, terceiro século, a gente vê o evangelho crescendo de maneira exponencial, impressionante, nos primeiros 300 anos da igreja. A gente tem que, assim, ficar, vamos dizer, atônito com o que acontece, porque essa igreja de Cristo, ela começa com os 12. Quando Jesus sobe aos céus, nós temos ali algumas centenas, no máximo, de seguidores de Jesus. No Pentecoste, nós temos uma reunião lá com 120 pessoas e, de repente, em poucas décadas, isso começa a crescer muito através do ministério de Paulo e não vai demorar muito tempo, quando a gente tem quase metade do Império Romano já composto de cristãos, apesar de muito tempo de intolerância, de perseguição, de uma série de situações, o cristianismo triunfa. E a gente vê isso, E aí, o que Jesus já tinha dito? O que nós vamos encontrar em Lucas 13? O que nós lemos aqui em Mateus 8, 11? Que na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos ver gente vindo de toda parte, e o texto é muito nítido, do Ocidente e do Oriente. Olhando para a história bíblica, não é difícil a gente enxergar o Ocidente, mas Saião, não houve uma expansão do Evangelho na direção do Oriente, até que houve alguma coisa nessa direção. A gente vai encontrar, por exemplo, o testemunho da história da Igreja Antiga, dizendo, por exemplo, que Tomé teria ido até a Índia. A gente vê os outros apóstolos atuando ali, mas muito pouca coisa na direção do Oriente. E uma das razões por que isso aconteceu é porque na época do Novo Testamento a gente tem um império muito poderoso na parte oriental ali, que fazia fronteira com o Império Romano e era um império concorrente, era um império persa, em termos de língua e cultura, o chamado Império Parto. E por isso a gente vai perceber que o Evangelho com facilidade cresce e se desenvolve no ambiente do Império Romano. E aí sim nós vamos observar o quê? Que esse Evangelho é proclamado em língua grega, ele cresce principalmente na parte oriental do Império Romano. Nós vamos ver o surgimento das tradições cristãs mais antigas em língua aramaica, em língua copta, que se desenvolve no Egito e na Etiópia. A gente vai ver o cristianismo original hebraico, porque era usado no contexto dos primeiros discípulos, que eram todos judeus. A gente vai perceber que ele vai expandir em grego e vai também logo chegar ao ambiente latino, posteriormente, quando o Evangelho vai atingir as áreas mais ocidentais do Império, começando com a cidade de Roma. Mas esse crescimento vai prosseguir. Nós vamos ter, por exemplo, a tradição armênia, que é primeiro povo como povo, no ano 301 a se tornar cristão. E logo esse evangelho vai estar presente na língua dos antigos germânicos, no gótico, já no quarto século. Nós vamos ter isso depois também no persa, no árabe e mais tarde também no eslavônico, ou seja, um crescimento fenomenal, mas restrito. Interessante que o tempo passa e essa cristandade se desenvolve com seus erros e seus acertos, mas ela, vamos dizer, se mantém razoavelmente restrita nessas áreas, até que, séculos depois, na verdade depois da época medieval principalmente, a gente vai ter um crescimento do Evangelho. Esse Evangelho que
tinha atingido o sul e centro da Europa, a região do Oriente Médio, chegando próximo da Ásia Central, o norte da África todo, vai se desenvolver e vai se expandir depois para o continente americano, vai se expandir para os povos da África subsaariana e também vai chegar com presença significativa no ambiente asiático. Agora, o que é interessante é a gente ver esse movimento, né? O Evangelho vai crescendo principalmente na direção do Ocidente. Quando a gente olha para a missão da Igreja de Cristo, a proposta do Evangelho, e a gente ouve o que o texto diz, que vão chegar para a mesa aí da celebração final da vitória do Evangelho, aqueles que vêm do Ocidente e do Oriente, a pergunta é: cadê o Oriente? E olha que coisa interessante, a gente começa a ver essa realidade daqueles que não perguntavam por mim aparecer com uma força significativa no continente mais povoado do planeta Terra, responsável por 60% da população mundial, que é o continente asiático. E principalmente olhando para os países que envolvem a parte mais extrema, mais oriental, o que é que nós estamos vendo nessa grande expansão do Evangelho. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a parte mais próxima do Ocidente da Ásia, que tem um cristianismo antigo, né, desde aqueles que tinham um cristianismo de fala aramaica, né, e que depois também cresceu como um cristianismo de fala árabe, foi um cristianismo que foi muito perseguido. Com a expansão islâmica, aquela região que era predominantemente cristã, ela foi reduzida. Hoje a região tem no máximo 4% de cristãos que, em função de todo um histórico de conquista militar, de ocupação, de colonização religiosa, isso foi muito reduzido. Então hoje você pega toda aquela região, existe uma fé cristã resistente, muitas vezes viva e nítida, mas com uma liberdade muito pequena na maioria dos ambientes ali da região. Quando a gente chega para a parte mais central da Ásia, nós temos outros ambientes, desafios, como, por exemplo, o continente indiano, com a predominância hindu, que é uma perspectiva de religião bem diferente. Nós temos minorias cristãs ali, né, que existem. E, finalmente, vamos mais para a parte oriental do continente asiático, e ali nós temos uma histórica presença de algumas religiões assim de perfil mais animista, populares, mas uma presença significativa de tradição budista. Mas o que é que chama a nossa atenção? Nos últimos, digamos, 80, 100 anos, nós estamos vendo um crescimento extraordinário dessa palavra que foi anunciada, dita que aqueles que não estavam perguntando por ela, que esses povos haveriam de ser alcançados. E a grande verdade hoje é que em pouco tempo é muito provável que a maioria dos cristãos do mundo venham a ser cristãos asiáticos. E isso chama a nossa atenção porque parece que, num certo sentido, que a bênção atual e, quem sabe, a bênção final deve ser oriental. Mas saiam, como é que essa história direito pode explicar melhor para isso ficar mais claro? Pois é, quando você olha para a realidade de 100 anos atrás, você tem uma presença cristã muito limitada nesses ambientes, e até porque você vê que é um lugar mais longínquo em relação às missões, existem desafios históricos, culturais que mantiveram esse distanciamento, e além disso, a presença ocidental
em grande parte do mundo, que acabou mesclando elementos de interesses, vamos dizer, político e econômicos com missionários cristãos, onde as coisas não estavam muito claras, acabou trazendo, às vezes, um ponto de interrogação e uma resistência àquilo que era percebido como uma espécie de religião que identificava uma cultura de outro contexto, de outra realidade. No entanto, surpreendentemente, especialmente, vamos dizer, nas últimas 7, 8 décadas, nunca houve um crescimento tão extraordinário da fé cristã como tem acontecido na região do Oriente. Nós temos um crescimento, ainda que pequeno e limitado, mas significativo, num país como o Japão. Nós tivemos uma mudança de cenário absolutamente impressionante na história da Coreia, especialmente a Coreia do Sul, né, que há algumas décadas tinha uma minoria de cristãos e hoje tem uma população chegando quase à metade de cristãos e com um componente, por exemplo, evangélico muito significativo. Os coreanos, em algumas décadas, se tornaram os principais missionários da região em muitos lugares do mundo. Nós tivemos um crescimento exponencial no ambiente de fala mandarim, tanto na China como em outros lugares. E alguns estudiosos têm dito, olha, parece que em pouco tempo a nação do mundo que vai ter o maior número de cristãos será a China. Em outras localidades, também no sudeste da Ásia, em países que a gente não imaginaria, como Nepal, Mongólia, tem havido um despertamento, em alguns lugares um avivamento, um crescimento extraordinário. E aí a gente fala, como é que a gente entende isso? Qual foi o caminho que levou a essa bênção fenomenal ter esse perfil oriental? Vamos então entender algumas coisas. Bom, a princípio, a gente imagina o seguinte, olha, o pessoal lá do Extremo Oriente, eles estão lá longe, eles não têm nada a ver com o que aconteceu na história bíblica, na história de Israel. Será verdade? Olha, é interessante. Tanto pessoas desse ambiente oriental já refletiam e pensavam dizendo, olha, a gente sabe que o início do povoamento que chegou ao Oriente veio da região do lugar mais antigo dos povoamentos mais antigos que nós conhecemos na história, que estão nessa região do Oriente Médio, as cidades mais antigas, as civilizações muito mais, vamos dizer, distantes na história do que qualquer outra. Então, toda a indicação é que começou aqui e chegou lá. E aí existe uma coisa curiosa que chama a atenção, que alguns pesquisadores que tentam ler alguns relatos da história oriental com aquilo que nós vemos na Bíblia, tentam associar, é possível que a tradição bíblica que fala dos filhos de Noé, que de um deles, talvez de Sem, talvez de Jafé, tenha se desenvolvido um ramo que chegou no Extremo Oriente. Mas, apesar dessas conexões que são difíceis da gente provar, a gente vai encontrar um outro elemento muito significativo que chama a atenção, porque a gente sabe que as culturas antigas da região da China, depois Japão, a Coreia e até com outros desdobramentos, a cultura mais antiga foi desenvolvida na China. E o curioso é que quando as pessoas começam a estudar certos ideogramas chineses que são usados até hoje no mandarim, alguns desses ideogramas eles têm semelhanças, têm ideias que são de conexão bíblica. Por exemplo, a ideia de salvação, que é um cordeiro sobre mim. A ideia de livramento, que evoca a ideia de 8 pessoas no barquinho. A ideia de proibição, que envolve 2 árvores. Muitos desses ideogramas eles têm muitas similaridades com ideias bíblicas. A pergunta é, como é que isso chegou lá? Ninguém tem uma resposta definitiva. O que é interessante
é que a gente vê na Bíblia, quando Paulo fala em Atos 17, e ele tenta falar com os gregos, né, esses da mesa de Abraão que vêm do Ocidente, ele estabelece uma conexão com a realidade que Deus trabalhou na vida dos povos e trabalhou também, de alguma maneira, na cultura deles, para que isso tivesse uma ponte com essa mensagem extraordinária do Evangelho. E as indicações é que é muito possível que no passado mais antigo da China, tanto a presença de judeus na Rota da Seda, como de cristãos nestorianos que chegaram à China aí na virada do V para o VI século, alguns desses conceitos e ideias fundamentais tenham entrado na cultura oriental antiga e marcaram presença tanto no contexto chinês predominante, da cultura Han, mandarim, e também tivessem chegado mais tarde ao Japão. E até mesmo a Coreia. Interessante que em coreano, quando você fala de Deus, você fala de um Deus único. E essa palavra, Hananim, evoca essa realidade que está presente de uma maneira misteriosa nesse ambiente oriental. Diante desse cenário, algumas curiosidades são surpreendentes e especiais. Eu peço a sua licença aqui até para olhar algumas coisas daqui que são significativas e importantes que merecem ser avaliadas. Além dessa possível conexão histórica, além dessa raiz que fez, por exemplo, com que os primeiros missionários cristãos que chegaram ao Japão foram muito bem-sucedidos, muitas pessoas começaram a dar atenção a essa realidade, é interessante que, olhando para alguns elementos, né, que nós vamos encontrar na realidade do contexto oriental, por exemplo, no Japão até hoje, alguns festivais que nós temos lá chamado Matsuris, a configuração de um templo shintoísta tem muita similaridade com algumas coisas que aparecem na história bíblica, como, por exemplo, o paralelo com o tabernáculo ou com alguns rituais que nós temos no próprio Antigo Testamento. Como é que essa conexão se estabeleceu? A gente não sabe, mas nós sabemos que algum ponto de contato, alguma semelhança se estabeleceu nesse cenário. Então, tudo indica que à medida que esses povos do contexto oriental começaram a entender que o cristianismo bíblico não é uma mera religião ocidental, que a sua raiz primeira ali do Oriente Médio, hebraica, não é a representação daquilo que envolve o jeito de ser europeu, não é o jeito de ser brasileiro, nem americano ou de qualquer grupo ocidental específico, mas tem uma sabedoria muito mais profunda. E essa possibilidade de conexão trouxe algumas coisas que chamam a atenção. Quer ver que coisa interessante? Vou usar, falei um pouco dessa relação, né, dos ideogramas com ideias bíblicas, mas, por exemplo, na cultura japonesa tradicional, a gente tem o que são chamados de 8 virtudes do Bushido, que envolve justiça, coragem, compaixão, respeito, integridade, honra, lealdade e autocontrole. Quando a gente pega aquilo que envolve as virtudes fundamentais da tradição bíblica judaica, você vai ter o quê? A honra ou respeito, a paz da casa, a realidade de que o ser humano é imagem de Deus, você vai ter a responsabilidade da comunidade, a questão da maneira apropriada de usar a linguagem, a importância de amar o próximo como a si mesmo e a ideia tão importante de solidariedade. Então preste atenção, quando essas virtudes
olhadas numa cultura e olhadas na outra aparecem, essa relação de sintonia claramente se apresenta de uma maneira muito especial. E olha que coisa interessante, né? Quando a gente fala, né, da mensagem do Evangelho, da mensagem que envolve a salvação fundamentada nessa cultura bíblica extraordinária, o que tem de especial aí está fundamentado numa série de valores que são base comum de comunicação. E muitas vezes, quando alguém anuncia o Evangelho nesse ambiente, às vezes a pessoa não está nem consciente disso. Então preste atenção no que é tão importante para a realidade, por exemplo, da cultura mais expressivamente no Japão, mas que tem muita similaridade com a tradição antiga da China e também com a realidade da Coreia, o que tem muito valor e que reflete o jeito de ser dessa visão judaico-cristã antiga presente na Bíblia. A importância da educação, o valor da higiene, o respeito especial aos ancestrais, os antepassados, o lugar diferenciado dos pais e dos mestres, a importância da comunidade acima do valor do indivíduo, o valor indiscutível da solidariedade, uma importância do ambiente concreto à volta, né, tanto na geografia como na natureza, conectando isso com a espiritualidade. É interessante, por exemplo, que tudo aquilo que vai envolver muito do Japão, mas também na Coreia e lugares da China, uma importância muito grande da história na Terra, que, aliás, é uma discussão bíblica significativa. O lugar simbólico dos rituais com os santuários, a importância das festividades, algumas que aparecem com paralelos, e o lugar muito valioso das virtudes. Então, o que está acontecendo no ambiente oriental? É uma percepção que o tesouro de fé e de espiritualidade que emerge da história de Israel com essa bênção que chega para gentios e judeus e que vai se expandir por toda parte, agora o pessoal começa a perceber e a enxergar a grande conexão, a relação com os valores que muito possivelmente, em parte, teriam sido semeados com ecos dessa sabedoria que um dia chegou lá. E enquanto alguns lugares do mundo, em alguns lugares do Ocidente, numa crise de identidade cultural, muitas vezes marcado por ausência de espiritualidade, a gente vê em muitos lugares do mundo, como tem acontecido na América Latina, na África, mas principalmente na Ásia, um despertamento espiritual, um despertamento de crescimento no conhecimento de Deus e um despertamento missionário impressionante. Então a pergunta para a gente é a seguinte, olha que coisa interessante, Deus age na história, e a mesa de Abraão está colocada, a salvação é anunciada, a bênção sai dessa raiz israelita e começa a se multiplicar e ampliar. Cresce para o Ocidente, marca a história dos povos da Europa, o norte da África, região do Levante. Com erros e acertos, essa expansão se dá, vai se ampliar para as Américas, vai chegar na África, vai chegar com força em vários lugares desses continentes, chegando também à Oceania e, nos últimos tempos, essa raiz, essa conexão histórica, essa conexão cultural, essa relação de similaridade, de repente, nas últimas décadas, começou a soprar com força nos ambientes mais inesperados do mundo. Isso traz para a gente, inclusive, algumas considerações interessantes. Por exemplo, muita gente sempre diz, não, olha esse negócio da pessoa ter fé
e crê em Deus é uma questão cultural. O indivíduo foi criado aprendendo isso, então por isso ele repete isso. Por que isso não é verdade? É simples, você vê no Ocidente, principalmente em muitos ambientes europeus, indivíduos que tiveram pais e avós ligados à tradição cristã, muitos deles dizem hoje que não têm qualquer fé e não acreditam em nada. Então, se fosse verdade que o sujeito segue simplesmente a tradição de onde ele está, não seria o caso. A outra realidade desafiante que explica esse fenômeno, a gente vê hoje, principalmente no contexto asiático e também no contexto africano. O que você tem? O maior crescimento do Evangelho. Uma quantidade enorme, os milhões e milhões de cristãos que são discípulos de Jesus, seguiram a Jesus, apesar de intolerância, apesar de perseguição e apesar de, na sua raiz familiar mais imediata, não terem sido criados em nenhum tipo de ambiente cristão. Então você vê que a transição de fé, transição religiosa, acontece por meio de uma grande experiência espiritual e, nesse caso, com uma fé cristã bíblica que cresce de maneira fenomenal no ambiente oriental. E olha que coisa interessante, o maior desafio de evangelização do mundo hoje está exatamente na Ásia, porque esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Mateus 24:14, e então virá o fim. E os grandes países com uma quantidade enorme de etnias, de povos diferentes, como a Índia, como a Indonésia, até mesmo ali próximo Papua Nova Guiné, e outros lugares estão cada vez mais próximos de beber da fonte da água da vida, de beber da salvação dada pela fé em Cristo Jesus neste grande avanço fenomenal da Igreja Oriental. E o que isso significa, meus amigos? Significa que Deus está no controle soberano da história, como Romanos 9 mostra para nós. Significa que aquilo que parece um problema, os judeus, em boa parte, não crerem e os gentios não estarem sendo alcançados, isso está devidamente encaminhado na agenda divina através da história. E, finalmente, isso a gente vê em Romanos 10, e finalmente, quando você olha para Romanos 11, você sabe que aquilo que Deus prometeu, que envolve a comunidade israelita e as nações, jamais irá falhar. E a mesa está ficando pronta, a mesa está preparada. A gente podia ver aquela raiz hebraica lá, vimos tantas pessoas que são os filhos do Ocidente que chegaram, e assim como no nascimento de Jesus, os magos que vieram do Oriente, a caminho daquela região, provavelmente da região da Pérsia, vieram celebrar a chegada do Filho de Deus, o nascimento do Rei. A pergunta é, será que no desfecho final, com essa realidade da volta do Rei, será que nessa missão extraordinária, absolutamente fenomenal, o encontro dos povos terá o desfecho com a bênção oriental? Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e abra a nossa mente e a nossa direção para a direção da missão na sua grande e final celebração.
A IBNU se propõe a ser uma comunidade, uma igreja que é fiel àquilo que é a missão que Deus nos deu de transformar todas as nações por meio da pregação do Evangelho e da manifestação do Reino. Isso acontece de muitas formas e muitas dessas formas está diretamente ligada à sua fidelidade em contribuir também com seus recursos para o Reino de Deus. Nós entendemos que Deus vai cumprir e Ele já tem feito isso, aquilo que é o seu propósito e a sua missão da forma que Ele desejar. Mas Ele escolheu usar a nossa vida e os recursos que Ele coloca em nossa mão para a construção desse reino que manifesta misericórdia, cuidado e amor às pessoas, inclusive com aquilo que é a nossa ação concreta. Por isso, nesse momento, a gente convida você a participar da manifestação do cuidado, do amor de Deus e do seu reino poderoso através desse ato de fidelidade, que é depositar suas ofertas, colocar o seu recurso diante de Deus para a transformação da realidade de outras pessoas. O curso de Teologia Macários, promovido aqui pela IBNU, já está no seu segundo módulo. Nós concluímos o primeiro módulo com 26 aulas e já estamos quase na metade do segundo módulo, fazendo um sobrevoo sobre o Antigo e o Novo Testamento com esse propósito de ensinar você a ler de forma apropriada e respeitosa a teologia, a história e a literatura de toda a Bíblia. Por isso a gente convida você a acompanhar o curso toda terça e quinta-feira, 7 horas da noite, aqui no canal da IBNU. Muito obrigada por estar juntos aqui com a gente nessa celebração tão especial a Deus e que você continue essa semana experimentando muito desse amor precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e que isso faça muita diferença na vida de muita gente. Então, hoje você pode fazer uma coisa muito especial, que é compartilhar esse vídeo, o nosso canal, apertar o sininho e seguir a gente. Vem! Yeah.